Bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Hoje, mais uma manhã que nós estamos aqui, seja bem-vindo a toda manhã com Deus, que a graça, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar, Senhor, olha para mim. Salmo 33, 13, 14 fala assim: o Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Na sua morada contempla todos os moradores da terra, ele forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém? Hoje eu quero falar que há momentos que nós sentimos que ninguém percebe a nossa dor, nossas lutas, nossas lágrimas. Às vezes parece que somos apenas mais um no meio da multidão. No entanto, a Bíblia nos apresenta um Deus que nunca perde ninguém de vista. O salmista aqui declara que o Senhor olha desde os céus e contempla todos os moradores da terra. E não só a aparência, ele conhece profundamente o coração. Ele enxerga aquilo que ninguém mais consegue ver: as lágrimas escondidas, as orações silenciosas, os sonhos esquecidos, as batalhas travadas em secreto. A Bíblia está repleta de pessoas que foram vistas por Deus em momentos difíceis. Hoje eu quero falar de 4 delas, apresentando que quando Deus olha para alguém, Ele nunca olha apenas para observar, Ele olha para agir. A palavra de Deus fala primeiro que Jesus viu Zaqueu e transformou sua vida. O texto está lá em Lucas 19, verso 5, que fala: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu era rico, mas vazio. Era conhecido pela profissão, mas rejeitado pelas pessoas. Ninguém ali estava interessado em Zaqueu, mas Jesus o viu em cima daquela árvore. Observe que Zaqueu procurava ver Jesus, mas antes que ele pudesse vê-lo, foi Jesus que olhou para ele. E quando Jesus o viu, chamou pelo nome, entrou em sua casa, transformou sua família, mudou completamente sua história. Quando Deus olha para alguém, Ele não vê apenas o que a pessoa é hoje. Ele vê aquilo que ele pode se tornar. Foi isso que Jesus viu em Zaqueu. Segundo, Jesus viu uma mulher encurvada e restaurou sua dignidade. Lá em Lucas 13, 11, 12 fala: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A Bíblia fala que há 18 anos aquela mulher só conseguia olhar para o chão. Ela frequentava a sinagoga, mas ninguém percebia a sua dor. Era apenas mais uma pessoa na multidão, mas Jesus a viu e ele nem esperou que ela pedisse ajuda. Foi ele que tomou a iniciativa. Quando Jesus a viu, chamou-a, libertou-a, direitou a sua vida, devolveu a alegria, a dignidade. A lição é: Deus vê as pessoas que nós na igreja deixamos de enxergar. O olhar de Jesus também restaura aquilo que o tempo e o sofrimento deformaram. Terceiro, Jesus viu o paralítico de Betesda e lhe deu um novo começo. João 5, 5, 8. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: quer ser curado? E ele disse: levanta-te, toma o seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. 38 anos esperando, talvez aquele homem já tivesse perdido a esperança. Sua resposta revela isso: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Ele esperava nas pessoas, mas quando Jesus o viu, mostrou-lhe que sua esperança não devia estar nas pessoas, mas em Deus. Então Jesus não lhe deu apenas a cura, deu também um novo começo. A lição é: Deus continua vendo aqueles que todos esqueceram. Jesus olha para alguém e ele faz no instante aquilo que anos espera conseguir produzir. Quarto,
Deus viu as lágrimas de Ezequias e mudou o seu futuro. Segundo Reis 21:5. Aqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz que era reto seus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai, o Deus de Davi, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Depois de receber a notícia de que morreria, Ezequias fez algo simples e profundo. Ele não discutiu com Isaías, não clamou, não culpou ninguém. Ele virou o rosto para a parede e começou a orar e a chorar. Então Deus respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Davi, Deus do teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que te curarei. Que texto mais maravilhoso! Deus diz: eu ouvi, eu vi. Nem toda lágrima é vista por pessoas, mas nenhuma lágrima passa despercebida diante de Deus. Antes mesmo que Isaías saísse do palácio, Deus já havia mudado a sentença. Quando Deus viu as lágrimas de Ezequias, respondeu a sua oração, trouxe cura, acrescentou mais 15 anos na vida dele, transformou uma sentença de morte em promessa de vida. Deus vê as lágrimas que ninguém vê. A oração que nasce de um coração sincero move o coração de Deus. Talvez hoje você tenha chegado até aqui pensando que Deus esqueceu de você. Talvez ninguém esteja percebendo a sua dor, sua luta, suas lágrimas. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor continua olhando a cada um de maneira individual. Ele viu a Zaqueu em cima da árvore, viu a mulher encurvada no meio da multidão, viu o paralítico abandonado junto ao tanque, viu as lágrimas de Ezequias em seu quarto. E hoje ele também está olhando para você. A Bíblia fala que Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. E eu falo para você, meu marido também fez um voto com Deus, e Deus acrescentou 28 anos na vida do pai dele. Hoje, ele está olhando para você. O Deus que vê continua clamando, restaurando, curando e transformando a sua vida. Por isso, meu querido, Deus, Ele escuta, Ele ouve a nossa oração. Que você nessa manhã possa clamar, porque o Senhor está vendo aquilo que ninguém vê. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu clamo ao Senhor por aqueles que nessa manhã, Pai, precisa de um lar. Como o Senhor, Deus, viu Zaqueu em cima de uma árvore, um homem rejeitado por todos, Pai, mas o que o Senhor viu. Uma mulher encurvada no meio da multidão, um paralítico abandonado junto ao tanque. O Senhor viu as lágrimas de Ezequias naquele quarto, ouviu o clamor, Senhor, de cada um, Pai. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor, Deus, olhe para aquele que ninguém está vendo, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor continua, Deus, restaurando. O Senhor continua curando. O Senhor continua transformando as vidas. Vai de encontro, Senhor, aquele, Pai, que nessa manhã está clamando. A palavra nos mostra que o Senhor continua olhando para cada pessoa individual. Que o Senhor nessa manhã vá de encontro àquele que está precisando de um milagre, Senhor. Oh Deus, aquele que ninguém, Senhor, vê, mas o Senhor vê. Pai, nós declaramos o milagre, nós declaramos o mover e nós declaramos o agir do Senhor, em nome de Jesus. Nunca esqueça que Deus está te vendo. Onde ninguém vê, Deus te vê. Amém? Fique na paz, um grande abraço.